Isaías 40, a partir do versículo 27, traz para nós uma palavra de consolo da parte de Deus. Diz assim, Isaías 40, a partir do versículo 27. Por que dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus? Não sabes? Não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Vamos orar, queridos? Vamos orar nessa hora? Se você puder, ore por quem está perto de você. Se você puder, tiver essa liberdade. Quero que você seja ministro de Deus, ministra de Deus nessa hora para abençoar. Deixa Deus te usar. Poucas palavras faladas de um coração sincero e contrito são bênçãos, são flechas de Deus para abençoar. Pai querido, muito obrigado pela liberdade do Teu Espírito Santo na nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem sido tão bom para nós, e a gente não sabe nem por onde começar a agradecer ao Senhor, por tanta coisa boa, meu Deus. Nossos olhos estão voltados para Ti, e quando voltamos os nossos olhos para Ti, contemplamos a Tua glória, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, ó Deus. Em desertos abrasadores, a presença do Senhor, elas nos traz vida, Senhor. Na verdade, Pai querido, é isso que nós estamos vivendo nesta hora, ao contemplar a graça e a misericórdia do Deus eterno, do Deus todo-poderoso. Muito obrigado, meu Deus. É isso que queremos compartilhar com cada vida nesta hora. Que o Senhor esteja presente na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, ajudando-os a caminhar na presença do Senhor, ajudando-os a encontrar refúgio no Senhor. Muito obrigado, Senhor. Bendito é o Teu nome. Abençoa, Senhor, esta vida que está aqui nesta hora, Senhor, buscando a Tua presença. Derrama a Tua graça, derrama o Teu poder, fortalece este coração, meu Deus. Muito obrigado, porque em Ti nós encontramos refúgio, e neste momento, Senhor, colocamos o Teu povo nas Tuas mãos, e Te bendizemos, e Te glorificamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Queridos, dentro deste contexto que nós lemos, Israel vivia o seu cativeiro, vivia um momento difícil, né? E nós não sabemos o que é viver em exilados, não sabemos o que é viver fora da nossa nação. Pelo menos eu acho que nenhum de nós teve essa experiência do exílio, mas Israel estava vivendo sim o exílio, o seu momento, mais uma vez estando fora da sua nação, do seu lugar de origem. E a gente talvez não viva exatamente, literalmente como eles, mas quantos de nós já não viveu situações que na verdade talvez nós tenhamos escolhido fugir, não é? Quantos de nós talvez não tenha vivido algum momento que a gente mesmo tem escolhido fugir da presença, do lugar, fugir de uma situação adversa, fugir de uma dificuldade? Quero que você pense nisso, nas muitas circunstâncias da nossa vida que nos levam, às vezes, irmãos, nos deixam, na verdade, tão numa situação de sofrimento, que a gente talvez prefira fugir, por o caminho da fuga e não do enfrentamento. Na verdade, precisamos aprender a cada dia que nem
tudo nos acontece da maneira como a gente quer. Amém, irmãos? Nem tudo acontece da maneira como a gente quer, tá? Vamos lá, para dentro da história de Israel. Israel foi uma nação de andanças, eu não sei se os irmãos notaram, é uma nação de andar. Em Gênesis 12, Deus dá uma promessa para Abraão, o pai daquela nação, e vocês verem que a promessa de Deus já implicava nele andar, né? Deus falou: sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e Deus falou que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então é uma promessa, irmãos, que Deus lança para um homem, para uma nação inteira, que veio a ser Israel, e ele lança essa promessa, mas é uma promessa com uma proposta de ação, de andar, de movimentar. Quero que você entenda que Deus está também te chamando para a ação, para o movimento, para agir. Amém, igreja? Amém? Às vezes é melhor a gente ficar muito acomodado, muito quietinho, né? Ah, deixa que o irmão lá faz, deixa que a irmã faz. Eu estou no meu cantinho, não é assim que a gente pensa? Estou pagando meu preço na oração, deixa. Tem lá o irmão que faz, a irmã que faz. Querido, mas eu vou te mostrar, ainda que muito rapidamente, que a gente precisa ser crente de ação, servos do Deus Todo-Poderoso, que tenha ação, que movimente, que não espere que alguém faça, mas que você levante e comece a agir. Na verdade, a ação que eu quero dizer aqui não é exatamente você sair por aí andando, como foi o caso específico de Abraão, mas é que você comece a agir. Deus está te chamando para agir. Amém, queridos? Então veja bem, o que a palavra nos mostra? Israel então já nasceu com uma promessa, mas ele nasceu com um chamado: sai do meio dos teus parentes, sai da tua casa, vai para um lugar que eu te mostrarei, e lá então eu te abençoarei, farei de ti uma grande nação. Isso, irmãos, é uma palavra de Deus nos chamando a atenção para sair da nossa zona de conforto, para sair do comodismo, para sair daquela espera ingênua. Por que eu vou chamar espera ingênua? Porque eu não quero que você confunda. Devemos esperar e esperar só em Deus. Amém, queridos? Mas eu estou falando da espera ingênua. É aquela espera paralisada, aquela espera em que eu estou esperando, mas eu não faço nada. É complicado o que eu estou tentando explicar aqui para você. Mas eu vou fazer uma pergunta e gostaria que você levantasse a mão se já aconteceu com você. Você já se sentiu um dia paralisado, sem ação? Nas coisas de Deus, tipo assim, meu Deus, você já sentiu? Eu já. Mas alguns irmãos estão levantando a mão. É isso que eu estou querendo passar para você aqui. É essa espera que a gente não pode viver nela. Eu já vivi, irmão, teve um momento da minha vida que eu fiquei parado, bobado, sem ação, e não é o que Deus quer. Esse momento dessa paralisação, essa falta de ação, ela é muito perigosa, porque o nosso inimigo, ele não para e nem fica sem ação. Enquanto nós às vezes não vigiamos, não agimos, o nosso inimigo, o nosso arqui-inimigo, ele age. Então é isso que eu quero dizer, é este esperar que não agrada a Deus, é este esperar paralisado. Quando você sossega e faz igual o Salmo diz, o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Este aquietar, sim, é o aquietar que agrada a Deus. É você estar 100% confiado que as suas forças não vão resolver, mas a força do Todo-Poderoso é que vai resolver para você. Isso sim, é aquietar e esperar no poder de Deus. Diferente de esperar sem ação, aquele esperar paralisado. Então, queridos, Israel nasceu dentro dessa promessa de bênção e dentro de um chamado: não pare, ande, movimente. E nós notamos que Israel foi vivendo este vai e vem o tempo todo. Já Abraão sai da sua terra, começa a peregrinar, até que chega lá em Jacó, que depois Deus traz de volta para o Egito, e depois o povo sai do Egito para caminhar para a terra prometida, e dentro dessa caminhada muita coisa acontece, boa e ruim com relação ao povo e Deus. O povo desvia, o povo murmura, muita coisa acontece, mas Deus coloca o povo no lugar que Ele havia prometido cá para Abraão. Deus não esquece daquilo que Ele te prometeu. Amém, igreja?
aquilo que Ele prometeu está muito guardado diante do Senhor. Deus não se esquece. E é aqui que eu quero trabalhar com você, essa questão da gente escolher, às vezes, fugir do plano de Deus, da gente não entender que nem tudo acontece do nosso jeito, quanto a ida, quanto a volta. Às vezes, lendo a Bíblia, eu fico pensando, Deus, mas o Senhor fez cada coisa com Israel, para colocar Israel num lugar que o Senhor havia prometido. O povo vai, o povo volta, o povo é escravo, e depois o povo volta outra vez, e aqui nós nos deparamos com o povo fazendo um caminho também desagradável, que é o caminho do exílio. Irmãos, Deus cria para nós situações das mais diversas, às vezes a gente nem sequer pode imaginar. Isso nos leva, às vezes, a pensar que porque as coisas fugiram do nosso controle, Deus nos abandonou. Isso nos leva, às vezes, a pensar que porque estamos padecendo na saúde física, porque podemos padecer talvez na vida financeira, podemos padecer em algumas áreas da vida, isso nos leva a pensar, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, né? Cadê Deus? Deus silenciou. Querido, isso não é bem assim. E nós nos deparamos com esse texto que vai nos mostrar, nem tudo acontece do jeito que a gente imagina, né? Na verdade, todas são circunstâncias nas quais o Senhor quer nos mudar. Na verdade, tudo acontece conosco na expectativa de Deus, de que eu mude, que você mude, de que nós cresçamos, né? Você já imaginou um bebezinho, se ele cismar de continuar a ser bebezinho? Não é? Tem que crescer, tem que andar, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Então, queridos, não é nada mais, nada menos do que nós acabamos de ler. Israel chegou numa situação de questionar o favor de Deus. Eu vou dizer, questionar o favor de Deus, eu tive o cuidado de anotar isso aqui, porque quando nós lemos o versículo 27, Deus perguntando para Israel e para Jacó, por que dizes, ó Jacó, por que tu reclamas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus? Deus está perguntando a Israel, por que vocês estão questionando aí, que o seu caminho está encoberto, e a causa de vocês passou desapercebida? Isso aqui, queridos, não é que Israel está questionando a onipresença ou a onipotência de Deus, a capacidade de Deus saber de tudo, ou a capacidade de Deus poder tudo. Quando diz assim, porque dizes e reclamas, o meu caminho está encoberto, não quer dizer que exista algum caminho que possa estar encoberto para Deus. Amém, igreja? Caminho nenhum pode estar escondido para Deus. Nada de que você pensa, nada que você está maquinando aí na tua cabeça está encoberto para Deus, não. Isso não tem como. Então, eu estou só deixando claro que isso aqui não é um questionamento. Israel não está questionando a onipresença, a onisciência, de Deus. De Deus saber tudo, porque os meus caminhos estão encobertos. Engana-se, não é um questionamento da onisciência de Deus. Isso aqui é um questionamento do favor de Deus. Vou te trazer para mais claro, o que é se você questionar o favor de Deus? Você questiona o favor de Deus, é quando muitas vezes você não ouve Deus, vamos lá uma palavra que eu não gosto de usar muito, que é sentir a presença de Deus, porque às vezes a gente confunde o sentir a presença de Deus com o sentir físico, emocional. Não, na verdade, muitas vezes porque você não percebe Deus do teu lado, cuidando de você, aí parece que Deus calou a boca, parece que Deus não fala mais com você, parece que, uma palavra mais popular, parece que a unção de Deus saiu da tua vida, você está seco. Já sentiu assim? Às vezes parece que a gente está seco, mas seco mesmo, sem aquele óleo da unção de Deus, que suaviza a nossa vida. Querido, é isso que eu quero dizer. O questionar o favor de Deus são aqueles momentos que literalmente você pensa, Deus te abandonou. Isso aí é que eu questionar o favor de Deus. Deus não me ouve, Deus não escuta, Deus me deixou sozinho. Mas eu quero te dizer que Deus não te abandonou e nem esqueceu de você. Querido e querida, você está pensando só, mas pense o que você quiser. Mas o Senhor não te abandonou. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe o que você imagina.
Ele sabe o que você desenha, projeta. O Senhor sabe de tudo, tantas coisas boas como as ruins, e Ele te ama, mas tanto, 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 que Ele cuida de você, e está cuidando de você. Amém, queridos? Então é isto que eu quero trazer para você aqui, quando o povo resolve, Deus na verdade resolve dizer, porque vocês estão dizendo isso, que o meu caminho está encoberto, que a minha causa passa despercebida. Irmão, meu irmão e minha irmã, eu já pensei também que a minha causa estava desapercebida diante de Deus, e isso aqui é o abandono, na verdade, que eu quero dizer aqui. Isso é o questionar, esses momentos em que a gente questiona o favor de Deus. Você sabe que Deus é todo poderoso, sabe que Ele está no trono dele e que Ele pode, mas porque Ele não está fazendo aquilo que você quer ou aquilo que você precisa, aí você simplesmente questiona o favor de Deus. E eu vou te dizer, querido, não há mal em questionar o favor de Deus, desde que você se permita ser quebrantado pelo Senhor e quebrantada, porque o vaso tem que passar pela mão do oleiro, ser amassado, machucado, ferido. Isso aí eu estou colocando sentimento no vaso, que na verdade ele não tem, para você entender. Então o vaso tem que ser trabalhado, e muito trabalhado, e quando ele não sai exatamente como o oleiro quer, você sabe o que o oleiro faz. Ele manda o barro de volta, começa tudo do zero, até que saia um vaso do jeito que o oleiro imaginou. Assim sou eu e você na mão do oleiro, do Deus Todo-Poderoso, amém? Querida, é assim que funciona. Então nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente imagina, ou do jeito que a gente quer. E eu vou te dizer, irmão e irmã, causa um sofrimento muito grande quando as coisas não acontecem como a gente quer. A gente fica pensando, Deus não está me ouvindo, Deus não está se agradando de mim. Onde está Deus? Onde está o Senhor? E a gente começa a caminhar, e a angústia vem sobre nós, e é incrível como esse processo, ele se torna um ciclo vicioso na vida da gente. Você não ouve Deus, e aí você pensa que Deus te abandonou, e aí você vai se afastando das coisas de Deus, e aí vai piorando, 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 piorando. É preciso muita graça, é preciso muita fé, muita determinação para bater o pé e dizer, não, em nome de Jesus, o meu Deus está me ouvindo. Ele só está calado um pouco, mas Ele está ouvindo, amém, irmãos? Ele está me ouvindo sim, Ele está calado um pouco. Foi a minha experiência, e eu sei que a maioria de nós, que não foi sucumbido por esses momentos, é porque bateu o pé e falou, não, meu Deus está aí, está bem pertinho, Ele está mais perto do que eu estou imaginando, Ele está lá, eu sei que Ele está do outro lado. Querida, esse caminhar da fé é gostoso demais, mas só quem anda por ele é que sabe, é andar no escuro, não é? É pisar no escuro. Você está indo, e às vezes encontra uns filhos de Deus, umas filhas de Deus, para falar com você, que você está doido, que é isso, e você vai andando, totalmente no escuro para os seus olhos humanos, mas a gente sabe que o nosso Deus está nos guardando, está nos segurando, nos sustentando com a sua mão de poder, sua mão de graça, sua mão de amor, amém, queridos? Isso é muito bom a gente viver isso, mas eu te trago isso, porque certamente tem alguém aqui nesta noite que precisa ouvir essa palavra que eu trago para você, que eu digo para você que é uma palavra de consolo, uma palavra para te ajudar a caminhar, não desanima, vai em frente, o Senhor é contigo, tá bom? E eu quero que você entenda, dentro do que nós estamos lendo, Israel tinha a promessa de Deus, que Deus o abençoaria. Já disse para você Gênesis 12, vai trazer isso para nós. Mas muitas vezes, na nossa dúvida, nós pomos em xeque a onisciência de Deus, sabe? A onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Quem vive, ou quem já viveu uma situação assim, sabe o que é. Não é tão simples igual o pastor está falando aqui não, é bem diferente na realidade, tá? É bem diferente. Hoje de manhã, queridos, foi uma classe única, porque não deu para dividir as classes por causa do retiro. Fizemos uma sala aqui, e Deus me pôs no coração falar sobre o crente e o mundo, o crente e as festas mundanas e as coisas mundanas, porque hoje nós estamos dentro de um tempo no Brasil que nem precisa falar que festa terrível que o nosso Brasil promove para o mundo inteiro, né? Uma festa terrível. Então ali nós podemos ver o seguinte, que o Senhor se agrada de todo e qualquer homem e mulher que entende que o propósito do Senhor não é nos tirar, nos arrancar do mundo,
mas é nos permitir viver por um tempo no mundo, mas viver de uma maneira santa, mas tão santa. Eu quero dizer santa no sentido que a gente tem na cabeça, o sentido cultural do que é santo, que não é. Falando dentro do sentido da palavra, viver de tal maneira num mundo corrompido como os dias de hoje, mas uma maneira santa ao ponto de as pessoas verem Cristo em mim, em você, nas nossas atitudes. E às vezes a igreja foge do mundo nessa época, quando na verdade o Senhor quer nos enviar para o mundo, ou seja, os santos de Deus no mundo corrompido, mudando este mundo corrompido em um mundo santo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, queridos? É meio complicado o que eu quis dizer, mas o que dizer é que nós estudamos em João 17, Jesus orava pelos seus discípulos, falando: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Mas aí o Senhor fala: santifica-os. Então eu e você santificados no mundo corrompido. Então Deus tem um propósito na nossa vida, e esse propósito, irmãos, não é exatamente o que a gente imagina, e muitos de nós acabam caminhando um caminho contrário à vontade de Deus, pensando que nós estamos dentro do centro da vontade do Senhor. E não é que isso às vezes nos frustra, nos desanima, tira de nós a graça do Senhor, e nós ficamos meio que perdidos, sem saber exatamente o que Deus quer de nós. São coisas, queridos, que às vezes nos faz questionar: Deus, onde está o Senhor? Senhor, meu caminho está encoberto, o Senhor já não me ouve, o Senhor não me vê, a minha causa já passou despercebida diante do Senhor. Agora, um detalhe que esse mesmo texto traz para nós: nesses momentos, queridos, é bom você ouvir a voz de Deus. Em momentos difíceis como esses, é bom ouvir a voz de Deus. Em momentos em que nós questionamos o favor de Deus, em momentos que a nossa luta é tão grande, que nós estamos orando e parece que Deus não nos ouve, em momentos em que a aflição está tão presente, que parece que ela é mais real do que a graça de Deus, que a gente questiona esse favor de Deus, parece que Deus nos abandonou, é um ótimo momento para você ouvir a voz de Deus. E eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder: qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Não precisa responder. Qual foi a última vez que você ouviu? Porque eu ia falar eu acho, mas deixa eu corrigir. A coisa que mais dificulta a mim e a você caminhar, é quando a gente caminha, quer ter fé em Deus, mas a gente não ouve a voz de Deus, talvez nunca ouviu. Eu vou ser sério para você. Por exemplo, eu ouvi a voz de Deus ali agora no louvor, enquanto a gente cantava. Quem ouviu a voz de Deus enquanto cantava? Eu ouvi. Não foi a voz do Letinho aqui, e nem a voz das meninas, não, das irmãs, desculpa, menina é o termo de falar, né? Tudo marmanja casada, né? A gente fala meninas, mas é a forma de falar. Querido, não é que eu ouvi a voz deles, eu estava ouvindo a voz deles, eles estavam cantando bonito, glória a Deus. Eu até pensava: ó Deus, a gente tem tanto instrumento, mas quando não tem, só tem um violão, fica bom do mesmo jeito, vocês viram? Não fica ótimo? Eu ouvi a voz de Deus. Querido, é que muitas vezes a gente vive horas, dias, semanas, meses, sem ouvir a voz de Deus. E na verdade é por isso que vem esse sentimento que Deus me abandonou, por isso que vem esse sentimento Deus não me ouve, por isso que vem esse sentimento Deus não está nem olhando o meu caminho, Deus não está mais sabendo da minha causa. É porque você não ouve, você não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Mas como é, pastor, que a gente vai ouvir a voz de Deus? Ou a gente vai ouvir a voz de Deus toda vez que a gente quiser ouvir a voz de Deus. Eu tive uma experiência num culto aqui na igreja, muitos anos atrás. Eu não era o pastor ainda, mas Deus já me preparava, né, para pastorear. E desgramaram um punhado de reclamação, que o culto de oração estava muito frio, estava muito isso, muito aquilo. E eu sempre aprendi uma coisa na minha vida, e eu gostaria que você também meditasse nisso. Eu descobri que não existe culto frio, existe crente frio. Pastor, aí você está pegando duro comigo? Eu descobri, eu aceitei Jesus em 86.
Essa igreja era pequenininha ali do lado, ali, a gente devia até comprar o lugarzinho ali e fazer um museuzinho bonitinho. Era um lugar pequenininho onde eu aceitei Jesus, em 86. E aí, eu aprendi muito rápido uma coisa engraçada: não tem culto frio, não. Existe crente frio. Ainda mais quando a palavra vem me dizer, né, que Jesus promete: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí eu falo: opa, não tem como ter crente frio e a igreja culto frio. Jesus prometeu estar conosco. Depois eu vou e vejo lá, onde estiveram 2 ou 3 reunidos em meu nome, como é que diz a palavra? Estarei no meio de vós. Eu falei: gente, então o negócio é o seguinte: todo culto é um fogo puro, porque não tem como ter culto ruim. Onde tiver 2 ou 3, se aqui hoje, por exemplo, eu não sei quanto nós somos, eu sou ruim para calcular, né? Mas vamos ser sinceros, se não tiver 2 ou 3 aqui, para Deus cumprir que Ele diria que estaria presente, nós estamos muito ruins, não estamos? Então eu descobri que não existe culto ruim, culto frio, existe crente frio. Aí eu era novo convertido, e quando disseram aquilo, que o culto talvez estava aquilo, eu saí da minha casa e falei: oh Deus, eu vou para aquele culto, mas eu não vou para um culto frio, não. Eu estou indo para um culto onde eu quero ouvir a tua voz e eu quero sentir a tua presença. Eu estou vindo para isso. E eu lembro que eu sentei exatamente, mais ou menos, um tal irmão. Como é que é o seu nome, irmão? Perdoa você. Sim, hein? Edson. Eu estava sentado exatamente, mais ou menos, irmão Edson ali. Os bancos eram diferentes, mas a posição era mais ou menos aquela. Eu me lembro quando fosse hoje, querido. Eu cheguei e eu entrei. Quando eu sentei ali, meu irmão, eu fui tomado pela presença de Deus, sozinho à igreja, e eu não estava nem aí para ninguém. Quer dizer, o mesmo ambiente, tudo igual, mas existe uma coisa: aquilo confirmou no meu coração que não existe quente frio, existe culto frio. Estavam falando com um amigo, o culto estava isso, estava aquilo, eu falei: oh Deus, eu vou para o culto, mas eu vou para um culto cheio da tua presença, e eu estou indo para adorar o Senhor. Querido, fez toda a diferença. Eu não quero nem saber como é que estavam os outros, eu quero saber que ali naquele lugar, eu fui tomado pela presença de Deus, de tal maneira que eu nunca vou esquecer, para confirmar, querido, que existe uma diferença muito grande. E são nessas situações que você precisa ouvir a voz de Deus. Por exemplo, você saiu de casa hoje, qual a sua intenção? Não é? Então às vezes a gente já anda mal intencionado, e a gente sofre porque nas circunstâncias adversas, como eu estava dizendo para vocês, Israel vivia, e nós talvez estejamos vivendo, alguns de nós, essa situação cria um ciclo vicioso em nós, que acaba nos afastando de Deus, porque a gente dá ouvido, o culto é frio, é isso, é aquilo, e você vai ouvindo, eu vou te dizer, querido, Deus só precisa que você tenha fôlego para que Ele te fale ainda nessa vida, porque no dia que Ele cortar o teu fôlego aqui, se você quiser, Ele continua te falando para a glória e para a eternidade, amém, igreja? Então a presença desse Deus, ela é grande, ela é viva, ela é poderosa, mas é a gente que determina, na verdade, a ação de Deus no reino espiritual. Por quê? Porque a maioria de nós, na circunstância adversa, toma a atitude que Israel e Jacó tomaram, que é a de questionar, de reclamar: o meu caminho está encoberto e a minha causa passa desapercebida. Ou seja, Deus não está nem vendo o que está acontecendo comigo, e eu oro e Deus não ouve a minha causa. É aquele silêncio que parece que Deus está, mas Deus não está em silêncio. É o que eu quero te dizer. Na verdade, Deus não silenciou com relação a você, Ele está falando. Por isso eu digo, nesses momentos é bom ouvir o que Deus está te falando. Veja o que diz o versículo 28 e 29. No 27 eles reclamam que Deus afastou, Deus abandonou, e eles reclamam até do favor de Deus. Mas no 28 Deus vira e fala: não sabes? Não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. E não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Tá, o 29, dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Está vendo, querido? Um versículo é uma reclamação, no 28 e 29, Deus fala. É o que eu quero te dizer. Quando parece que Deus se calou para ti, não é que Ele se calou para ti, é que você não está conseguindo ouvir o que Ele está te dizendo. Aprenda a ouvir o que Deus está te dizendo. E se eu te disser que Deus não se cala, como é que você ficaria? Deus não se cala, querido.
Deus fala o tempo todo. E se você deixar, Ele fala o tempo todo mesmo. Se você tiver condições, Ele te fala 24 horas por dia, aí você vai ficar doido. Porque eu disse para vocês que eu tive uma experiência de Deus me falar um dia. De vez em quando eu dou umas bobeiras na vida espiritual, mas eu sei que Deus derrama a graça dele, o poder dele sobre mim. Há muitos anos eu ficava orando a Deus, eu quero que o Senhor me arrebata um dia, porque eu escutava os irmãos falar que já foi arrebatado. Quem já ouviu alguém dizer que já foi arrebatado? Antigamente tinha muito, hoje os crentes estão meio desanimados, meio frios, hoje os crentes querem saber de experiência espiritual. Quando eu aceitei, era muito isso, a pessoa era arrebatada e tal, e tem os exemplos bíblicos também, né, de pessoas que foram arrebatadas. Paulo falou, né, que conheceu alguém que foi ao terceiro céu, ele não sabe se é espírito, não é, ele deixa muito claro. Então, querido, eu vivi assim, eu vivi um momento na vida buscando de Deus experiência, tive várias experiências, que não vem ao caso dizer agora, mas vou te dizer essa que marcou minha vida. Eu ficava pedindo, Deus, eu quero que o Senhor me arrebate também, eu quero ter essa experiência, e estou orando, com muito fervor. Eu era dirigente do louvor, igual os irmãos aqui, eu não era pastor ainda, mas já tinha promessa de Deus. Querido, eu lembro direitinho que eu morava nos Estados Unidos, cumprindo um contrato de trabalho que durou 7 anos, depois eu retornei. Eu me lembro direitinho, já era casado, já tinha as meninas, estava deitadinho na minha cama e orando, pedindo, Deus, eu quero que o Senhor me arrebate, quero que arrebata, buscando essa experiência de Deus. Deitei do lado da minha esposa, fui dormir. Aí de repente, queridos, de noite, dada a hora, não me lembro quanto, eu tive um sonho. Olha para você ver o sonho. Eu ri agora, mas na hora eu quase morri. Eu vi o sonho, eu tive um sonho. No sonho eu estava ali deitado do lado da minha mulher, normal. Era assim, mesmo assim do sono, dormindo. Aí de repente no sonho eu ia levantando. A casa onde eu morava era uma casa de 2 andares. Né? Não era um prédio nesse modelo aqui, eram as casas. Casa normal, de 2 andares. Eu morava embaixo e tinha uma família brasileira que morava em cima. Casa bonitinha, tipo colonial. Aí no sonho, olha bem, era um sonho. Eu estava levantando assim, ó, saindo do meu corpo, e eu via tudo, era um sonho. Eu via minha esposa, eu via tudo, eu fui subindo, irmão, devagarinho. Aí eu lembro que no sonho eu passava do teto da nossa casa e já passava para a casa da irmã. Só que quando eu me dei conta, acontecia algo. À medida que eu ia tendo esse sonho, eu ia paralisando daqui para cima. Quem já deu dormência no pé em algum lugar? É isso, é aquela dormência. Aí que foi dando aquela dormência, e à medida que ia dando a dormência, e era um sonho, à medida que ia dando a dormência, eu ia subindo. Quando eu me vi já acima do telhado da casa dela, né, que aí era o telhado do prédio onde eu morava, da casa, bem para cima, eu me via lá embaixo. Aí, querido, estava chegando aqui assim, ó, aquela paralisia, que ele tem parando literalmente, paralisia, mesmo morrendo. Aí o que aconteceu? Aí, irmãos, eu acordei e não era sonho. Aí eu desesperei, vou morrer. E aí, à medida que eu ia subindo, eu ia paralisando. Isso é arrebatamento, querido. Desculpa, é arrebatamento que eu falei a palavra, não é? Querido, pelo amor de Deus. Aí eu ia paralisando. Aí quando chegou aqui assim, paralisou totalmente. Aí eu vi que eu não estava dormindo, que não era sonho. Aí eu comecei a gritar a minha esposa, e ela não ouvia. Fui paralisando. Quando chegou assim aqui, o que eu entendi? O que você entende paralisando tudo até aqui? O que você pensa? Ia paralisar o quê? O que é paralisar? O coração. Aí eu desesperei. Aí eu comecei a orar, Deus tem misericórdia, me dá de volta. E eu já estava bem acima da casa, vendo aquilo tudo, e eu balangando a minha esposa. E quando eu comecei a clamar, Deus tem misericórdia, me traz de volta, chegou aqui assim, pã. Aí voltou, irmão. Aí a minha esposa acordou, fiquei bravo com ela, bravo mesmo. Você não me ouve? Eu balanguei ela assim. Eu quero dizer, não te ouvi não. Falei, não, eu estou desesperado aqui. Aí eu comecei a chorar. Aí eu chorei, igual um bebê. E eu era chorão demais. Agora eu fiquei bobo, parei de chorar. Mas quando eu tinha minha experiência espiritual, eu chorava. Eu fui chamado de bebê chorão na minha igreja. Não tenho vergonha nenhuma de dizer, tanto que eu chorava. Aí eu fiquei bobo, parei. Aí eu chorei demais, e fui chorando, e pedi perdão a Deus, porque Deus falou comigo bem claro, você não estava me pedindo, e eu te dei. Eu tive medo da experiência espiritual. Não era sonho, que até foi paralisando. Quando chegou aqui assim, eu falei, o que está acontecendo? Eu me dei conta que, à medida que ia paralisando de lá para cá assim, eu ia subindo. Eu ia, sei lá, até onde Deus ia me levar, no reino espiritual.
e eu ia ver coisas, certamente, como eu já vi os testemunhos, coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, aquelas coisas profundas de Deus. Eu tive medo, e aí eu clamei: Deus tem misericórdia, me traz de volta. E Ele me ouviu, me trouxe de volta. E aí, assim que aquilo passou, chegou lá embaixo, eu já mexia, né? Aí eu balanguei a minha esposa, gritei, briguei com ela, e aí Deus jogou tudo na minha cara assim. Aí, tá vendo, você pediu, eu estava te dando. Nunca mais eu tive aquela experiência. Mas na verdade eu te digo, querido, o que eu quero dizer com você? É que às vezes a gente tem medo das experiências que Deus pode nos proporcionar. Claro que Deus não faz isso com muita gente, não. E eu dei bobeira, eu deveria ter ido em frente, saber até onde isso ia, mas eu dei bobeira. É que você e eu, às vezes, temos medo de ouvir o que Deus quer nos falar, porque pode ser que Ele fale algo que não é exatamente aquilo que você escolheu ouvir, ou que você escolhe ouvir o que você quer. Talvez Ele te diga algo que não seja exatamente, a experiência, o peso, o valor da experiência, talvez não seja exatamente aquela que você quer, mas certamente é infinitamente maior. É que a gente, querido, nem sempre está pronto para a experiência espiritual. Nem sempre a gente está pronto para atender o chamado de Deus na nossa vida. Porque o chamado envolve um envolvimento espiritual muito grande, e nem sempre. O que eu quero dizer com você, depois de dizer essas coisas para você, é que nós estamos tão habituados a este mundo, que a gente prefere gastar o nosso dinheiro com um médico, do que arriscar a cura divina. A gente prefere gastar o nosso dinheiro no empréstimo, do que arriscar crer que Deus pode mandar o maná e suprir a nossa despensa naquele mês, naquela semana. É que a gente prefere usar os recursos que a gente não tem, correr atrás para resolver uma causa, do que arriscar, colocar aqui diante de Deus, falar: Deus, eu estou arriscando, é espiritual, eu arrisco, Senhor, eu estou colocando diante de Ti, fazer prova do Senhor, para ver se Ele pode fazer. A gente, querido, está tão vivendo esse processo mundano, carnal, que enfia na cabeça da gente, que as facilidades do mundo podem superar a graça e o poder de Deus na nossa vida. Queridas, a igreja precisa, nós precisamos buscar experiências com Deus, na palavra. Não estou dizendo aqui para você jogar um medicamento que você usa, que o médico aceitou fora, não faça isso. Não estou dizendo para você parar com o tratamento, não estou fazendo isso não. Mas faz prova com Deus, fala: Deus, eu creio que o Senhor pode, Senhor, e você vai ter o laudo médico lá na frente. Já tive a minha experiência de cura, já falei para você. Agora estou orando para Deus me curar da lente, essa lente é para perto. Falei: Deus, o Senhor me curou de glaucoma, o Senhor pode me curar desse negócio. É uma luta usar isso. Meus irmãos sabem, eu pinguei colírio nos 2 olhos durante uns 15 anos da minha vida. E aí, quando eu fui fazer um exame, mas você está usando isso à toa. Falei: não, eu tenho pressão alta. Fez um punhado de exame um dia inteiro, repetiu 2 semanas depois, 3 meses depois, curado daquele glaucoma, que é a pressão alta no olho e que cega. Então, querida, às vezes a gente está tão programado dentro desse sistema mundano que nos afasta da fé, que a gente acaba por não ouvir Deus, e vem aquele sentimento que Deus não está nos falando. E eu venho te dizer: Deus fala contigo todos os dias, Ele quer falar com você todo dia e toda hora. Amém? Agora eu não sei se você vai aguentar a experiência. Por quê? Porque Ele pode dizer coisas e fazer coisas e falar coisas que talvez vão te assustar. Por isso eu dei aquela experiência minha, que me assustou. E vou ser sincero para você, depois disso eu pedi a Deus a mesma experiência. Poucas vezes Ele não me deu, mas eu fiquei satisfeito. Falei: Deus, tá bom, o Senhor sabe o que o Senhor tem para mim, e eu fico tranquilo do meu lado. Mas eu quero que você entenda que nesses momentos de sentimento que Deus parece que abandonou, Deus não ouve, é bom você aprender a ouvir. E nessa resposta que Deus dá, Ele não vai dizer para Israel: olha, Israel, você está dizendo que o teu caminho está encoberto, mas eu estou dizendo que não. Ó, Israel, você está dizendo que a sua causa está desapercebida, mas Deus não dá a resposta que eles buscavam. Deus vira e fala: não sabes? Não ouviste? O Senhor é o eterno Deus. Está vendo o que Deus dá? Talvez você tenha pedido: me dá carro, me dá casa, me dá isso, me dá aquilo. E Deus abre a boca, verso 28 e 29, vai te dizer: olha, você não sabe? O Senhor é o Deus eterno. Ele é o Criador dos fins da terra. E a palavra de Deus diz que Ele disse assim: Ele não cansa
e nem fica exausto. Deus não se cansa nem fica exausto. Isso aqui é uma cacetadazinha que Deus está dando. Ele está dizendo que Ele é o eterno, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele não cansa, Ele não fica exausto. Ou seja, você está enganado pensando que Deus não te ouve. Ele te ouve. Você está enganado pensando que Deus não pode, porque Ele é aquele que criou os confins da terra. Deus pode tudo. Pode tudo que você está pedindo, está buscando e muito mais. Mas acima de tudo Ele quer que você saiba que Ele te ouve. E que você vai para casa, Deus me ouve. Tem música que fala Deus me ouve? Tem, Letinho? Tem hino que fala Deus me ouve? Tem, não tem? Qual que é? Não, Deus me ama, eu sei que tem. Então, para e pensa. Eu quero que você vá para casa, em nome de Jesus, com essa convicção. Deus me ouve. E Deus fala comigo também. É que Ele fala talvez aquilo que eu não esperava ouvir. Porque quando a gente pede um carro, a gente espera Deus dizer o quê? Hein? Quando a gente pede um carro, a gente espera Deus dizer o quê? Vai dar um carro. Não é? A gente pede uma cura, a gente espera Ele ouvir Ele dizer que eis que eu te curo, não é assim por aí? Mas certamente Ele pode dizer para você, talvez Ele esteja dizendo para você nessa hora, você não sabe? Você nunca ouviu? O Senhor é o eterno Deus? Olha que conversa mais estranha. Você pede para Ele, Deus, o meu caminho está encoberto, o Senhor não me ouve, o Senhor está me desprezando, tudo meu desapercebido. Deus vira e fala para você, você nunca ouviu? Eu sou o Deus eterno, eu sou o Criador de todas as coisas. O que você diria de uma resposta dessa? É o que Deus está dizendo para nós e para mim o tempo todo, para você. Amém, igreja? Está vendo? E aí a palavra ainda diz mais, Ele dá força ao cansado, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Ou seja, Deus está nos propondo aqui, não é Ele encher a nossa barriga de comida, não é encher a nossa conta de dinheiro, Ele está propondo aqui, na verdade, não é encher o nosso ego, de que Deus me ouve e Deus me atende, porque na verdade, quando nós buscamos ser ouvidos e atendidos por Deus, a gente está querendo encher o nosso ego, para poder até mesmo depois agradecê-lo, mas na verdade, é como se Deus fosse obrigado a responder aquilo que eu perguntei, e Ele está buscando, na verdade, é outra coisa. Ele está buscando comunhão minha e sua com Ele. Por isso que na hora que você pergunta, Ele vem e fala, você nunca ouviu, você não sabe? O Senhor é o Deus eterno, está vendo? Ele é o Criador dos confins da terra, não apenas é o eterno, mas Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele não está nem um pouco cansado, diz a palavra. Ele está muito, como é que eu diria, ao contrário de cansado, está muito disposto. O camarada criou, o camarada no bom sentido da palavra, com todo respeito, o Deus Todo-Poderoso criou tudo, todas as coisas, cuida de mim, cuida de você, cuida de cada animal, cada cachorro desprezado lá na rua, cãozinho desprezado, Ele está cuidando, Ele cuida de tudo e de todos, e a palavra vem me dizer aqui que Ele não está cansado, Ele não cansa e não fica exausto. Quem tem mais filhos aqui, será que tem quantos? Quem tem mais filhos, talvez tem 3, 5, não é? Por aí? E eu sei que você fica cansado. Eu sei que você fica cansada. Eu sei que você fica exausto e exausta. E vem aqui a palavra dizer, você nunca ouviu dizer? Ele, o Senhor, é o eterno, o Criador dos confins da terra. E Ele vem te dizer, Ele não está cansado. Porque quando eu e você dizemos que Deus não me abandonou, Deus não me ouve, que Deus não está nem aí para a minha causa, eu estou querendo dizer que Deus é igual eu e você, que cansa com 3, 4, 5 filhos, e a Bíblia vem dizer, Ele é o eterno Criador de todas as coisas, e Ele não se cansa. Amém, igreja? Está cansado nem um pouco, está disposto. Quem aqui já acordou um dia com a disposição fora do comum? Sabe aquele dia que você levanta assim e sai igual um trator? Aqui está dizendo mais ou menos, com todo respeito, que Deus está assim. Ele não está cansado. Ele não é homem como eu e você. Se você pensa que a tua causa é grande demais, está dando um trabalhão para Deus, Ele diz aqui, Ele não está cansado nem um pouco.
Isso para ele é fichinha. Veja que Deus, na verdade, está aqui buscando é que eu tenha fé nele, você tenha fé nele. E entenda que é isso que eu disse aqui no início, que na verdade nem tudo acontece como a gente programa, como a gente quer, como a gente imagina. Estou chegando ao final, igreja. Depois do versículo 30, depois do verso 29 dizer que ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem vigor. O versículo 30 diz assim: até os jovens se cansam e se fatigam, eles tropeçam e caem. E depois o versículo 31 vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O verso 30, até os jovens se cansam e se fatigam, na verdade quer dizer o seguinte: a força humana não pode ser comparada com a força de Deus, porque até os mais jovens, os mais fortes se cansam, até os mais jovens dos homens, está dizendo a palavra, até os jovens se cansam e se fatigam, até os mais fortes, os jovens, ficam cansados. Mas aqui está dizendo para nós que a força do Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, não se compara com a força humana. Não tente limitar a ação de Deus, porque Ele não tem limites aos olhos dos homens. Não tente limitar. Não deixe que a incredulidade, não deixe que os questionamentos sobre Deus não quer me ouvir, Deus me abandonou, tome conta do teu coração. Porque na verdade, é isso que essa palavra quer dizer. Até os jovens se cansam, se fatigam, e eles tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando a palavra vai dizer para nós, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso está dizendo para nós uma coisinha sobre paciência e atitude para os caminhos que Deus tem para nós. Ação, olha, os que esperam renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não fatigarão. 7 ações que todas elas estão embasadas em esperar e confiar nos caminhos do Senhor para a sua vida. Lembra que Israel questionou? Por que tu reclamas? O meu caminho está encoberto e a minha causa está desapercebida. Aqui está dizendo, concluindo para nós, dizendo: fica calmo, tenha paciência. Não tem nada oculto aos olhos do Senhor e não tem nada passando desapercebido. Ele está sabendo de tudo. É que Ele está te dizendo o tempo todo que Ele é o Criador, Ele é o Eterno, Ele não se cansa, Ele não está cansado e nem esqueceu de você. Isso está falando para você esperar, subir, correr, caminhar, essas palavras todas que indicam a ação que nós acabamos de ler. Isso tudo está vinculado a uma coisa: a transformação espiritual que o Senhor espera e Ele opera em mim e em você. Sabe quem é que consegue esperar no Senhor, renovar suas forças, subir com asas como águia, correr, não se cansar, caminhar e não se fatigar? Só vai conseguir fazer essas coisas aquela pessoa, irmão, irmã, que provou ou está provando a transformação espiritual. Amém? Aquela de aceitar o agir de Deus, aquela de crer no agir de Deus. E aí o texto está nos dizendo também que o Senhor concede, Ele dá força para aquela pessoa que confia nele. E quantos aqui já sentiram essa força que vem de Deus por causa da confiança, da fé? É isso que o texto está dizendo, que aquelas pessoas que exercitam a fé no Senhor, Ele dá força, Ele ajuda a seguir em frente, ajuda a confiar. Vamos olhar aqui um extremo, que eu nunca vi ninguém sofrendo igual. O que você acha que fez Jó ser hoje um exemplo registrado na palavra de Deus da miséria humana, e que o camarada foi exaltado e o nome do Senhor foi glorificado? Queridos, sem dúvida alguma, Jó confiou no seu Deus, ainda que as circunstâncias ao seu redor fossem desfavoráveis. Jó estava doente fisicamente,
Jó tinha uns amigos que na verdade acabaram falando muita coisa desanimadora. Jó tinha uma esposa que na verdade chegou a dizer para ele: blasfema de Deus e morre. Jó na verdade, querido, perdeu tudo, ovelhas, filhos, a sua riqueza, perdeu a saúde. Imagina você perder, irmão, emprego e perder saúde e seus amigos e filhos. Que situação você ficaria? Misericórdia. Deus tenha misericórdia de mim e de ti. Tenho atendido muita gente no consultório da igreja, na área da psicologia e pastoral, pessoas que estão vivendo uma situação de fadiga muito grande na área emocional, exatamente por causa da aflição que vivem. Não me deparei com ninguém que sofresse tanto quanto Jó, mas na verdade o que manteve Jó de pé foi uma coisa: Jó sabia no Deus em quem ele cria. Amém? Ele sabia e no Deus que ele estava crendo, sabia que ele era poderoso para dar uma saída diferente daquilo que a tendência mostrava. Olha bem, diferente daquilo que a tendência mostrava. Jó tinha certeza, o camarada coçava sua pele leprosa com cacos de telha, mas ele tinha uma convicção: eu sei em quem tenho crido, e sei que ele é poderoso para fazer por mim algo que vai ser diferente. O camarada não desesperou, ele seguiu em frente, porque Jó, irmão, certamente sabia ouvir a voz do Eterno, do Todo-Poderoso, o Criador dos confins da terra. Glória a Deus! E quando a palavra vai dizer, ainda fazer essa comparação, subirão com asas como águias, eu quero que você entenda que as águias aqui, na verdade, são a representação do poder que vem de Deus, o poder para livrar, o poder para poder tirar a pessoa de uma crise, de uma guerra, de um momento de vida ou morte. As águias aqui subirão com asas como águias, correrão e não descansarão, caminharão e não fatigarão. É uma representação do poder de Deus para livrar todo aquele que confia nele. Você vai encontrar em Êxodo, por exemplo, Êxodo 19, versículo 4, está vendo a palavra de Deus que diz assim: viste o que fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Êxodo 19, versículo 4, Deus dizendo: vocês viram o que eu fiz lá aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. E depois o Salmo 103, 5 vai falando de Deus e chega a dizer: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Esses exemplos de águia você vai encontrar, na verdade são figuras, são representações do poder de Deus de livrar. Amém, querido? Eu sei que talvez você esteja vivendo uma situação ou uma circunstância que tenha te deixado pensativo. Que saída eu tenho? O que será de mim? Onde eu vou chegar? Eu quero que você baixe a tua cabeça nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos orar. Vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus e crer nesse livramento poderoso do Senhor. Tá bom? Israel estava vivendo debaixo de promessa, de bênção. Debaixo de promessas, sim, de livramentos. Mas houve um momento em que eles perguntaram: o meu caminho está encoberto ao Senhor e a minha causa passa desapercebida ao meu Deus. É normal aquele sentimento. É normal o sentimento de que parece que Deus abandonou. Mas ele mesmo disse: olha, o eterno Deus, o Senhor, criou todas as coisas, os confins da terra. Ele não se cansa, não fica exausto, e ninguém pode esquadriar o seu entendimento. Portanto, quero orar por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém nessa noite que precisa desse levantar do Senhor poderoso para te livrar de alguma situação, e se você quiser, vem à frente, nós vamos orar com você, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, por este culto, obrigado por cada vida aqui presente. Eu te agradeço pelo privilégio de te adorar. Eu te peço, Senhor, nós te pedimos, na verdade, por essas famílias que estão perdendo tantas pessoas no acidente, Senhor.
Sabemos que tem algo no mundo espiritual e eu não quero nem questionar, porque o Senhor já sabe de todas as coisas. Mas nós, como igreja, intercedemos a Ti pedindo: envia os Teus anjos em nome de Jesus Cristo para lutar a nosso favor e impedir esses acidentes na nossa região, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Sabemos que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas que o Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E nós Te pedimos, rogamos e clamamos que o Senhor envie os Teus anjos, meu Deus, para trabalhar de tal forma que nós não tenhamos esses acidentes como temos tido durante essa semana, para a honra e glória do Senhor. Queremos ver, Senhor, a redução, queremos ver, na verdade, que acabe esses acidentes para a glória do Teu nome. Estamos Te pedindo, porque sabemos que podemos pedir que o Senhor nos ouve. Muito obrigado. Guarda nossos irmãos que estão no retiro, os irmãos que estão viajando. Eu quero Te pedir a proteção do Senhor para cada vida, em nome de Jesus. Pai querido, Te peço também que essa semana seja a melhor semana da vida de cada um de nós, por causa da Tua presença na nossa vida. Obrigado pela motivação do Senhor em cada um de nós. Livra, guarda de todo o mal, livra do pecar, livra de tudo aquilo que não Te glorifica. Muito obrigado, leva-nos em paz, guardados pela Tua mão poderosa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Muito obrigado, Senhor, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus te abençoa e te guarda. Cumprimenta aí o irmão e a irmã que está do teu lado, e que Deus te dê uma ótima semana.